Senhoras e senhores, voltei! E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa mediação tecnológica. É matemática com mediação tecnológica. Beleza, beleza, meninos? E escutei um sinal. É o sinal do intervalo. Que legal, ficaram animados, né? Intervalos numéricos. Ah, pensou que era intervalo recreativo? Não, 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 gente. É intervalos numéricos. Vamos fazer uma recapitulada, uma retrospectiva do que a gente estudou na aula passada? Beleza, a gente viu sobre intervalos numéricos, como representar na reta real os números, beleza? E o que é intervalo? O que é intervalo? Isso mesmo, aprendemos sobre intervalos abertos, intervalos fechados. Sabe o que significa tudo isso? Isso mesmo, dá bem que vocês pegaram direitinho. Mas a gente vai continuar o nosso intervalo. Intervalos numéricos. Na nossa aula 17.1, na telinha, uma continuação, a gente vai ver operações na reta real. Então, acabei de falar, galera, nós vamos fazer uma continuação com as operações. Operações com os intervalos numéricos, beleza? Então, é essa a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar essa pegada com os números reais representados aí em notação de intervalos. Beleza, beleza? Isso mesmo. Eita, estão preparados? Estão preparados? Aqui comigo, ó. Vamos lá, gente. Olha, a gente vai fazer uma breve revisão aqui, olha, e a gente faz a nossa revisão através do nosso quiz. Que legal, né, gente? Você brinca e ainda aprende. Beleza? O nosso quiz, ó, tá desse jeito aqui, ó. Show de bola. Vamos lá? Então se prepara aí, ó, que eu vou apertar, aperta aí. Isso mesmo, contagem regressiva, 3, 2, 1, chegou a hora do nosso quiz, galera. Bora lá? Pergunta número 1. Quantos números naturais existem no intervalo fechado em -3 e aberto em 4? Gente, pensa. Vamos pensar um pouco? Eu vou destacar aqui para vocês, ó, essa palavrinha. Números naturais. Números naturais no intervalo. Lembra, gente, de intervalos? Isso mesmo, quero saber quantos tem neste intervalo aqui. Fechado em -3 e aberto em 4. Olha aí, já vai revendo aí e relembrando o que a gente estudou na aula passada. Intervalo fechado em -3 e aberto em 4. Letra A tem 7 números? Letra B tem 6? Letra C tem 5? Ou letra D tem 4? 4 números. Pensa. Tempinho para pensar. Lembrando aqui, olha, gente, enquanto vocês estão pensando, aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala assim, eu tenho um grupo de colegas que eu saí para o meu intervalo na escola, recreativo, beleza. E aí, o meu amigo Pedro faltou hoje, então ele não participa do meu intervalo, do nosso intervalo. Então, aí o intervalo aí, para dizer que ele não participa, nesse caso, seria aberto. Aí o colchete, o contrário, ele não entra. Então, ali, olhando para a telinha ali, o 4 é como se fosse o Pedro. Está aberto. O colchete está ao contrário, né? Está invertido. Então, ele não veio, não participa. Então, não posso contar com ele. Agora, o -3. O André veio para o nosso intervalo? Tá, hoje veio? Então, ele participa, olha só, gente, ó, fechado, bonitinho, o colchete é normalzinho. Então, -3, o André, como se fosse ali, ele tá, eu posso contar com ele? Eu tenho que ver se ele pertence ao nosso grupo. Quem é o nosso grupo? Os números naturais. Agora ficou fácil, né? Olha aí, gente, a gente associando a nossa vida real à matemática. Isso mesmo. Agora vamos lá? A nossa resposta aqui é
Tananana. Quem marcou a letra D? Acertou. Vamos ver por que é 4. Quando a gente fala em conjunto dos números naturais, eu posso pensar em números positivos e negativos não, né? Então, se eu colocar aqui na nossa reta, uma reta real, eu vou colocar aqui o 0 como referência. Vou colocar o 0 aqui. E para a esquerda do 0 estão os números negativos, menos 2, menos 3. Mas, para a esquerda do 0, não são números naturais. Quem são os números naturais? À direita do 0. Tem o 4? Tem não, né? Ele faltou hoje, ele não pertence. Então, se eu contar aqui esses números, nos números naturais, eu vou até colocar aqui somente natural. Então, esses que eu destaquei são naturais. E o 4 está aberto, então eu não posso contar com ele. Então, beleza, quem marcou a letra D acertou, galera. Bora lá? Pergunta número 2. Na telinha, quantos números reais existem no intervalo? Intervalo, está aqui novamente o nosso intervalo real. E quando a gente fala em números reais, a gente tem que pensar muito em muita coisa aí. Por quê? Porque os reais é o maior conjunto de todos. Aí tem todos os números que você imaginar. Quantos números tem no intervalo de 0, fechado em 0, aberto em 1? Letra A, nenhum. Letra B, infinitos. Letra C, 10. Letra D, 100. Pensa, galera. Olha, gente, quando a gente fala em números reais, isso mesmo. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Estou falando, estou atrapalhando, né? Então vou ficar quieto, vou ficar calado um pouquinho. E vamos lá para a nossa resposta. Quem marcou a letra? Infinitos números reais. Gente, quando a gente fala entre 0 e 1, eu falei, gente, mas entre 0 e 1 não existe quase nada. Gente, se você pensar numa reta real, você tem que imaginar infinitos números. Entre 0, vou colocar nosso 0 aqui, e o 1 bem aqui, olha. Está aberto, o 1 não entra no intervalo. Mas entre esses dois caras existe infinitos números quando a gente fala em números reais, certo? Então vamos pensar desta forma quando a gente falar e se referir ao conjunto dos números reais. Beleza, beleza? Pergunta número 3 na telinha. Em qual alternativa temos os elementos inteiros no intervalo? Menos 2 e menos 3. Agora olha para o quadro, né? Aqui é o nosso quadro, nossa lousa aqui interativa, nossa telinha aqui é nosso quadro. Gente, aqui é intervalo aberto em menos 2 e aberto em 3. Lembra que a gente tem essa outra representação de intervalos abertos? Então, pensa mais um pouquinho aí, quantos números inteiros. Aí eu vou destacar aqui a palavra inteiros. Inteiros quer dizer o quê? Conjunto dos inteiros nos inteiros. Professor, deixa eu pensar um pouquinho, fica quietinho aí. Tá bom, tô ficando... Parei já. Tempinho para vocês responderem. Bora lá. Então, pronto, bora lá então. Quem respondeu a letra... Já deu tempo, já? Já sim, bora lá. Resposta, quem marcou a letra B, acertou. Beleza. Quem acertou, vamos comemorar. E vamos resolver? Vamos tirar a prova? Será se são esses elementos? Então vamos fazer, né? Então vamos imaginar aqui uma reta real. Só que essa reta pertence aqui conjunto, isso mesmo, ao conjunto dos inteiros. Então, eu vou apagar aqui, em vez de colocar real, eu vou colocar aqui o nosso conjuntinho Z.
e Z é o conjunto dos inteiros. Beleza? Menos 2 aberto em menos 2. Esse é o primeiro extremo, ó, aberto em menos 2, bolinha vazia. E aberto em 3. Vou colocar por aqui o 3, que está à direita de menos 2. Então, o nosso intervalo numérico parte daqui até aqui. Agora, nos inteiros, quem está entre menos 2 e 3? Ah, beleza, agora eu posso enxergar. Então, conversa com o problema, galera. Olha aí. Agora, depois, antes, né? Aqui eu posso dizer que é antes. De menos 2 tem menos 1. Antes de menos 1 tem o 0. Antes que eu estou falando aqui, agora para a direita do 0, são os números positivos, ó, 1, 2. Então, esse é o intervalo. E a gente sabe que intervalo numérico são aqueles caras ali que estão entre. Quando estiver aberto, eu vou falar entre. E aí eu não posso contar nem com o menos 2 e nem com o 3, porque está aberto, bolinha vazia. E aí eu vou circular aqui 1, 2, 3, 4, certinho do jeito que está aqui a nossa resposta, letra B. Pronto, galera. Pergunta número 4. Na reta real, o número pi, ele vem e está localizado entre que número? Essa aqui é na velocidade da luz. Perguntei, você já tem lá, já responder na hora. Porque, galera, essa pergunta aqui, a gente fez até uma atividade interativa para dizer que o número pi é lembra? Ai, eu lembro dessa aula. Eu lembro desse momento, essa atividade interativa. Aqueles professores nossos convidados, professor Maurício e professora Lucy, fizeram esse experimento que você desenvolveu com certeza junto com o seu professor presencial. O número pi está localizado entre. E quem respondeu letra? Isso mesmo, letra C de certeza, essa é a resposta correta. Porque o pi é a letra grega, representada pela letra grega, que é equivalente àquela dízima não periódica, né? Por que não periódica? Porque depois do 3,14 tem uma série de números que vêm após sem aquela repetição. Então, certinho, quem marcou entre 3,1 e 3,2 acertou, beleza? Geralmente a gente costuma dizer e representar nos exercícios 3,14. Outros exercícios já quando ele pede, às vezes ele pede para você usar apenas 3, tá? Porque é um valor aproximado. Certinho? Beleza, pergunta número 5. Quantos elementos tem o conjunto? Vamos ler comigo? Vamos ler comigo. Eu quero que você leia comigo o que representa, como a gente pode representar na forma de leitura em linguagem usual, uma linguagem que a gente usa. Isso aqui está em símbolos, né? Matemático, mas eu quero... Como que você lê isso aí? Bora lá. X pertence aos naturais. Aí eu já me ligo aqui que são somente números naturais. Aí você lembrou do conjunto dos números naturais. Aí eu leio o restante. Quando o X está entre os dois símbolos, eu leio da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Assim aqui, ó. X tem que ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 5. Pensa. Bora lá. Quantos elementos tem o conjunto dos números? X pertence aos naturais, tá? Ok? X é maior ou igual a menos 2 e menor que 5. Naturais, galera,
Isso mesmo. E quem marcou a letra? Tananana. Isso mesmo, quem marcou a letra D acertou. Pensando no conjunto dos números naturais, a gente tem aqui a nossa reta numérica e eu gosto de mostrar para vocês por que é aquele valor. Naturais eu não posso representar o -2 na nossa reta natural, porque natural somente os números positivos a partir do zero. Então, eu vou colocar como zero como referência, beleza, beleza? E aí, à direita do zero, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, chegou no 5. Mas o x, o 5, ele pertence? Não, porque ele tem que ser menor do que 5. O x tem que ser menor do que 5. Então, eu vou contar apenas esses carinhas aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Contando aqui, a gente tem quantos elementos? 5, beleza. E quem marcou a letra D? Acertou, acertou, acertou. Legal, né, gente? Tem mais? Tem mais? E vem comigo aqui rapidinho. Vem comigo. Ah, e aí? Fizeram tudo direitinho? Acertaram? Eu vi gente pulando de alegria aí porque acertou tudo. Beleza? Entenderam direitinho? Porque a gente faz assim, gente. A gente faz a nossa aula e depois a gente ainda faz o nosso quiz para ver se você entendeu direitinho através de uma revisão. É legal, é divertido e você ainda aprende com a gente. Então, bora lá de novo? Na telinha, a gente vai ver agora as operações. Gente, as operações com conjunto, isso mesmo, as operações na reta numérica, especificamente a gente vai fazer operações com os intervalos. Agora fica ligado aí como que a gente vai fazer isso, tá? Então, a gente sabe que o conjunto dos números reais na reta numérica está aqui bem representadinho aqui, olha, a reta real, aí a gente sabe que tem vários números, porque esse é o maior conjunto que pega todos os outros conjuntos. Todos os outros conjuntos são subconjuntos dos números reais. Qualquer pontinho que eu fizer aqui é um número real, tá? Qualquer pontinho que eu fizer aqui é um número real. Beleza, beleza. Certinho? Entenderam? Não precisa ficar assim, gente. Não se desespere. Não precisa ficar desesperado. As nossas galinhas aqui estão desesperadas, mas eu tenho certeza que todo mundo está entendendo legalzinho em intervalos numéricos. Isso mesmo, olha só. E aí a gente vai ver mais algumas coisinhas. Isso aqui a gente já sabe, porque a gente tem as nossas orientações e de acordo com a origem, que a gente tem como referência o número 0, a gente sabe que para a direita e para a esquerda, a gente tem os números positivos e negativos, e a gente utiliza a unidade arbitrária de medida. Olha só, na reta real, qualquer valor ali é um número, que eu pego ali é um número que está na reta real. Olha, cada ponto pode corresponder a um número na reta real. Quem é positivo e negativo? P ou Q? Ou os dois são positivos? Nenhum é negativo? Então vamos lá. Se o P é menor do que 0, porque está à esquerda do 0, então ele é isso mesmo, é negativo, galera. Então tem que ter como essa referência aí, tá? A direita e a esquerda. A esquerda, negativo. A direita, positivo, galera. Legal, né? Eu costumo dizer aquele ditado. Fulano é um 0 à esquerda. Vocês já ouviram falar disso? Fulano é um 0 à esquerda? Então, a esquerda, gente, a esquerda na reta numérica são números o quê? São números negativos. Então nunca queira ser um 0 à esquerda. Porque é aquela pessoa negativa, pessimista, nunca queira, longe de nós, né? Mas continuando aqui, a gente vai lá. Não esqueça aqui dos nossos números reais. Beleza? Isso mesmo. Observe a divisão dos espaçamentos. Lembra de uma reta, de uma régua escolar? Isso mesmo, lembre dos nossos espaçamentos. Entre cada carinha aqui temos o quê? Isso mesmo, 10
Ali é 10 centímetros, isso mesmo, 10 centímetros, 1 centímetro, né? Tudo está em centímetros aqui. Beleza, beleza. Só para você ter a grandiosidade dos números reais, tá? Isso mesmo. Observe que os números que estão entre 3 e 4, existe uma infinidade, certo? Infinitos números na reta real, gente. Quando a gente fala em real, a gente tem que enxergar muitas coisas, muitos outros números. Então, eu nem consigo enxergar, porque eu falo que tem infinitos números, mas eu posso enxergar o 3,1, 3,2 ali, 3,4, 3,5, assim por diante, 3,8, e 3,9, aí chega no próximo número, que é isso mesmo, o 4, ok? E os intervalos? Os intervalos são subconjuntos da reta real. E aí a gente viu na aula passada que a notação de intervalo a gente pode representar de 3 formas, né? Quando a gente fala que eu quero os números maiores que quem? Isso mesmo. Eu quero maiores ou iguais a menos 3, tá aqui a representação, e menores que 5. A representação em forma de conjunto tá aqui, a representação em forma na reta numérica também está aqui, ó. Tudo isso quer dizer intervalos numéricos. E a representação em colchetes. Fechado em menos 3, aberto em menos 5. Tá tudo bonitinho aqui. Lembrando que esse aqui, quando a gente faz essa leitura, a gente parte da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. X é maior ou igual a 3 e menor que 5. Menor, quando eu falo menor que 5, ou maior que 5, se fosse o caso, eu tenho que representar por intervalo aberto. Quando eu falo maior ou igual, menor ou igual, eu pinto essa bolinha para dizer que o intervalo é fechado. E se tiver aberto, colchete ao contrário. Colchete invertido. Beleza, beleza? Vamos continuar, gente. Isso aqui a gente já viu, a gente só está fazendo revisões. Certinho? Beleza. Então, aqui agora que a gente vai entrar propriamente na nossa aula, tá? Nós vamos fazer operações, isso mesmo, e a gente vai solucionar inequações. A gente vai falar de inequações em uma aula própria, tá? Mas a gente vai continuar aqui, porque uma inequação é isso aqui, tá? Quando a gente utiliza esses símbolos de maior que, menor que, certinho? Beleza. Então, a gente vai aprender a fazer essas operações. E vamos começar com um exemplo? A gente tem 2 conjuntos. Conjunto A, eu quero todo mundo lendo comigo. Lendo comigo este conjunto A aqui. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior. X é maior ou igual a 2, menos 2, e x é menor que 5. Aqui, o meu x no outro conjunto, o conjunto B, é maior que 2, intervalo aberto. Menor ou igual a 9, intervalo fechado. Eu quero saber o que nesse exercício? A interseção A, interseção B, olha os símbolos matemáticos, e depois eu quero saber a união dos 2 conjuntos. Vamos lá? Como que fica, gente? Então, bonitinho, tá aqui já, olha que legal, a gente nem tem trabalho de fazer aqui, porque já está resolvido, olha. Maior ou igual a menos 2, intervalo fechado. Menor que 5, a outra extremidade, aberto, não pertence ao intervalo numérico, ele não posso contar com 5, posso chegar bem próximo de 5, mas eu não posso incluir esse cara no intervalo. Ok, que legal, gente. E aí o conjunto B, o x é maior que 2 e menor ou igual a 9. Gente, não está aqui? Ah, tá, agora veio. Maior que 2, não posso incluir ele. Quando eu falo maior, eu não conto com esse cara. Então, o intervalo é aberto, ele não veio, beleza.
O 9 está aqui? Sim, claro, quando eu falo menor ou igual a 9, intervalo fechado, e aí ele está presente, conto com ele sim. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei os dois aqui, e aí eu tenho que saber comparar aqui para ver onde eu vou colocar, em que posição eu tenho que colocar o menos 2 em relação ao 2, e que posição eu tenho que colocar o 9 em relação ao 5. Eu sei que o 2 ele está depois de menos 2, então eu coloquei mais para a direita aqui. E o 9 está depois do 5, então comparando, eu tenho que ter essa noção, tenho que enxergar isso. Aí eu coloquei o 9 depois do 5. Claro, eu sei que o 9 está depois do 5, eu sei que o 2 é depois do menos 2. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a interseção. Interseção, agora vamos lembrar, são os elementos comuns nos dois conjuntos. Quando eu faço a interseção, eu vou fazer um risco aqui só para você ver que o que existe no A, existe no B, é aqui a nossa resposta. Aí eu faço uma outra reta para representar. Olha só, está aberto, continua aberto, está aberto, continua aberto. Está aqui esse intervalo que eu destaquei, existe tanto no A quanto no B. Então, a minha resposta seria quem? Aberto no 2 e aberto no 5. Ficaria assim a interseção. Certinho? Beleza. Vamos lá agora fazer a união dos dois. Gente, tem que enxergar isso. Por quê? Porque quando eu faço a união desses dois conjuntos, desses dois intervalos aqui, ó, eu vou pintar isso aqui para você conseguir enxergar. Olha para a tela. Se você conseguisse sobrepor uma reta sobre a outra, se eu colocasse o A em cima do B, você teria exatamente a nossa resposta aqui embaixo, ó. Você teria um intervalo desse tamanho. Consegue enxergar? Conversa com o problema. Pergunta o que ele está querendo. Ele quer unir. Unir, você sabe que você vai ter uma coisa maior. Então, aqui, se você unir esses dois intervalos, a gente tem a união de A com B. Beleza, beleza? E tem mais, gente? Será que acabou? Vimos a união de intervalos e agora tem mais? E será se tem? Vamos ver? E tem que fazer a diferença também. Meu Deus do céu! Tem diferença? Tem que subtrair os intervalos? Tem, gente. Então não fica desse jeito. É para acabar, né, gente? Então bora lá? Bora lá ver? Colocando em prática o que a gente acabou de falar. Tem diferença? Tem. Então vamos ver os mesmos intervalos. Está aqui bonitinho o A e o B. Já sei que está aqui o A, que vai daqui para cá, e o B, que vai daqui para cá. Quando eu faço a diferença A menos B, eu quero os elementos exclusivos do A. Exclusivos do A quer dizer que não está no B, só está em A. Com certeza, esse pedacinho aqui, vou destacar com uma outra cor para você perceber isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ele está somente no A. Porque é exclusividade. A menos B é exclusividade do A. Beleza, esse pedacinho só está no A. Tá, beleza. Aqui, ó, só está no A. Mas aí tem uma coisinha aqui que faltou, ó. Menos 2 só está no A, desse pedaço para cá, o menos 2 só está no A. Quando chegou bem aqui, nesse cara, nesse 2 aqui, eu vejo que que esse 2 ele está no B. Quer dizer, não está no B. Por que ele não está no B? Porque está aberto. Ele não está no B. Está aberto, certo? Se ele não está no B e eu vejo que ele está no A, então eu vou deixar isso aqui, vou colocar de preto para você ver que ele está no A, mas não está no B. Por que, gente, que não está no B? Porque está aberto, você consegue ver isso. Então, se ele não está aqui embaixo e eu sei que ele está aqui em cima, isso é A menos B,
porque o 2, ele é exclusivo do A. Então, vamos pintar direitinho aí, ó, estava aberto, então vamos deixar assim, A menos B. Agora está correta. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Se a gente fosse colocar a nossa resposta aqui, A menos B, seria o quê? Aberto em menos 2 e fechado em 2. Olha aí. Olha os colchetes, como que fica. Beleza? Então, é isso aí. Tem mais? E temos um para a gente treinar. E vamos fazer rapidinho aqui? Bora lá. Então, eu tenho dois extremos. O menos 4 eu vou colocar, posicionar ele por aqui. E o 6 eu vou posicionar ele por aqui. Olha só como eu tenho que ter noção. Agora, embaixo, no B, eu tenho que posicionar o menos 1. Então, eu vou colocar mais ou menos por aqui, porque ele está aqui antes de 4, né? E o 10 eu vou posicionar aqui porque ele está depois do 6. Eu estou comparando os dois. E quem é? Vamos ver agora se estão abertos ou fechados e vamos pintar as bolinhas ou deixar vazia. Maior ou igual a 4? Maior ou igual a menos 4, fechado. Menor que 6, aberto. Opa, é aberto aqui, olha. Será que eu vou conseguir apagar aqui? Apaguei. Aqui é aberto. Aham. Então, eu vou deixar uma bolinha vazia. Mas eu não vou deixar de vermelho, vou deixar de preto. Canetinha preta. Intervalo aberto no 6. Menos 1. No outro conjunto, a gente tem maior que 1, menos 1, aberto. Menor ou igual a 10, fechado. E agora? E agora eu tenho que fazer a interseção desses dois intervalos. Interseção são elementos comuns nos dois conjuntos e a gente vai representar aqui embaixo. Vou passar uma reta aqui, olha, só para você ver o que existe em comum nos dois. E aí eu vejo que está aberto e aberto. Está aberto onde, galera? Está aberto no menos 1. E aberto no 6. Então, esse pedacinho existe tanto no A quanto no B. E essa é a nossa resposta de A interseção com B. A união dos dois. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui é menos 4 e 6. Menos 4 e 6. E a gente tem o outro menos 1 e 10. Menos 1 e 10. A mesma coisa, fechado, aberto, fechado, aberto, aberto e fechado. Agora a gente quer unir os dois. Se eu vou unir os dois, eu vou ter um intervalo maior, isso mesmo. Aí eu vou sempre pegar as extremidades. Fica fácil você ver, ó, que você vai ter tudo isso aqui, ó, no novo intervalo, que vai ser aqui. Aí eu vou comparar lá, tá? Tá fechado? E isso tá fechado em quem? No menos 4. E aqui tá fechado no 10. Isso mesmo. Aí eu vou colocar do jeito que tá, ó. Desce do jeito que tá. Fechado e fechado. Então, essa é a nossa resposta. Tá aqui a nossa resposta. A resposta aqui é fechado em menos 4 e fechado em 10. 10 positivo, tá? Coloquei aí positivo, certinho. Tá aparecendo 10. Tá, beleza, beleza. Tem mais? Meu Deus, ainda tem mais a diferença. Vamos lá, então. A gente vai fazer a diferença de A menos B. De A menos B. Vamos lá fazer rapidinho isso aqui. Bora lá. Aqui a gente tem menos 4. Aqui a gente tem o 6. A gente tem menos 1 por aqui. E depois a gente tem o 10 por aqui. E aí a gente tem aqui o intervalo. Tananã, tananã. Beleza? E agora eu quero A menos B. A menos B, exclusividade, exclusividade. Exclusividade de quem? Exclusividade de A. Então, vou passar aqui e passar aqui, ó. Aí eu vejo que aqui em cima só tá A menos B. Ah, beleza. Do jeito que a gente falou no exercício anterior, olha. Tá fechado aqui no menos 4 só está no A.
Aí quando chega aqui eu vejo que menos um, comparando com o conjunto A, eu estou vendo que menos um não pertence ao conjunto B. Então eu posso fechar no menos um porque eu enxergo ele lá no A. Então se ele está no A e não está no B, ele é exclusividade de A, então ele é A menos B. E a nossa resposta fica fechado em menos 4 e fechado em menos 1. Que legal, beleza, já foi. Dá não, ainda tem B menos A. Então vamos fazer. Bola para frente, bora lá. Força na peruca e vamos fazer B menos A agora. A gente tem maior ou igual... Vamos fazer os intervalos aqui. Aqui a gente tem menos 4, fechado, 6, aberto. Aberto em menos 1, fechado em 10. Beleza. Tá aqui os nossos intervalos, vou pintar para ficar bonitinho aqui. São os valores aqui que estão entre, ou pode ser, posso contar alguns com as extremidades. E aí eu quero B menos A. Agora eu quero exclusividade de... Isso, quero exclusividade de B, porque agora eu estou fazendo B menos A. E eu vou colocar aqui embaixo a nossa resposta. Exclusividade de B, eu estou vendo, galera, olha só como eu estou enxergando. Se o 6 está aberto no A, e aqui eu estou vendo que o 6 tem no B, então eu vou pintar a bolinha para dizer que ele é exclusividade do B. E exclusividade do B vai esse pedacinho até quanto? Até o 10. Então, nossa resposta fica fechado, em 6 e fechado em 10. Que legal, que legal. Quase não dá tempo. Tá vendo, gente, como é legal? É legal que comigo, gente, é muita coisa, é nada, é divertido, matemática é assim. Tá gostando? Tá gostando de intervalos? Não tá? Intervalos numéricos não tá? Mas você vai ter o seu intervalo recreativo já já. Já já você vai bater papo com seus amigos, beleza? Vai fazer aquele lanche gostoso, tá? Beleza, beleza. Mas antes de tudo, a gente não pode deixar de concluir a nossa aula com Brincando com os Números. E o nosso Brincando com os Números de hoje, o que a gente tem? Bora lá? Na telinha a gente tem Pense e Responda. O pai de Maria tem 5 filhas, Naná, Nenê, Nini e Nonô. Qual é o nome da 5ª filha? Pense, pense e responda. Beleza, beleza. Gente, essa é o nosso Brincando com os Números. É uma charada, é uma pegadinha, será? E leia com atenção que você vai ver a resposta. Não vou falar mais nada. Não vou mais. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e a gente tem a resposta do Brincando com os Números na próxima aula. Fique com Deus e a gente volta já já.